transtorno de personalidade ou falta de caráter? E sempre me fazem essa pergunta e hoje eu vou desvendar esse mistério. Vou falar para vocês o que é a real, o que é transtorno e o que não é transtorno. Fica aqui comigo até o final, que eu vou falar para vocês o que é transtorno de personalidade, o que é falta de caráter e como lidar com essas duas coisas chatas e difíceis que a gente acaba encontrando pela vida. Se você nunca me viu por aqui, eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia, especializada em transtorno narcisista e transtorno borderline e seus relacionamentos. Para quem está acostumado a me ver aqui no canal, já sabe que sempre tem vídeos sobre esses assuntos aqui e eu procuro trazer de uma forma bem fácil de entender, de uma forma que vocês consigam se ver no dia a dia de vocês, lidando com essas questões e transformando a vida de vocês em algo mais leve. Eu estava um pouco sumida, é verdade, porque eu estava cuidando de uma questão de saúde e agora tá tudo bem. Estamos aí de novo trabalhando normalmente, deu tudo certo e eu vou voltar a fazer os nossos vídeos aqui toda semana. Continue mandando perguntas e sugestões, ok? Vamos lá, vamos começar a falar então essa diferença aí importante que a gente precisa saber diferenciar para poder agir da forma correta com cada pessoa, né? E não cair em armadilhas de pessoas realmente de má fé, que não tem transtorno, coisa nenhuma. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que deixa você na dúvida? Será que essa pessoa tem um problema psicológico ou é falta de caráter mesmo, falta de vergonha na cara? E aí você fica sempre se questionando e achando que tem alguma coisa ali escondida que você não está conseguindo entender, ver, não está conseguindo analisar. O que é o transtorno de personalidade? Vamos usar a definição do DSM-5. O DSM-5, o que é o DSM-5? O DSM-5 é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Ele é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, ele é originalmente em inglês, mas nós aqui no Brasil utilizamos muito o DSM, porque ele tem um compilado muito completo de transtornos mentais, desde transtornos afetivos como depressão, até os transtornos de personalidade, transtornos relacionados à sexualidade. Todos os transtornos estão ali mapeados e detalhadamente descritos. Então, nós da área de psicologia e psiquiatria utilizamos muito o DSM-5 para fazer diagnóstico, para fazer esse diagnóstico diferencial, é isso ou é aquilo. Então, a gente utiliza bastante. E o DSM-5, ele tem uma definição, então, do que é transtorno de personalidade. Vou ler aqui para vocês. Os transtornos de personalidade, eles são definidos como um padrão persistente de experiências internas e comportamentos que se desviam significativamente das experiências da cultura do indivíduo, sendo inflexíveis, persistentes ao longo do tempo e em várias situações, e esses padrões, eles causam um sofrimento, um prejuízo significativo na vida da pessoa. Esse prejuízo é social, ocupacional, né? É um prejuízo grande que essa pessoa vai ter nos seus relacionamentos, de maneira geral. Então, isso é a primeira descrição que a gente tem de transtorno de personalidade. Por aí a gente já vê que o transtorno de personalidade é algo incapacitante. Costumo falar essa palavra, que é para deixar bem claro que a pessoa que tem transtorno de personalidade, ela tem fracasso em várias áreas da vida dela.
na área profissional, na área relacional, na sua construção da sua identidade. Todas essas áreas, elas estão extremamente fragilizadas, debilitadas, e com isso essa pessoa ela não consegue ter sucesso nas suas relações, né? Quando ela tem sucesso em algumas áreas da vida dela, mas ela tem características muito fortes do transtorno de personalidade, a gente fala que são traços de transtorno borderline, traços de transtorno narcisista. Mas essa pessoa ela consegue viver em sociedade, ela consegue alcançar algum êxito na vida dela. Então isso já tira ela desse grupo de transtorno de personalidade, tá? Então, o padrão desses pensamentos que envolvem uma pessoa com transtorno de personalidade, eles têm muito a ver com ter que controlar impulsos, ter que controlar pensamentos, ter que controlar as emoções, né? Então, são pessoas que têm muita dificuldade para perceber e interpretar a si mesmo e aos outros e eventos, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre transtorno borderline, por exemplo, em que eu expliquei que muitas vezes o borderline ele tem dificuldade de ler. Ele não é que ele não tem empatia. Tem até um vídeo meu que todo mundo me pergunta, mas ele não tem empatia? Como que não tem empatia? Porque a empatia, gente, é a nossa capacidade de entender o sentimento do outro, de se conectar e sentir o que o outro sente. Sim, o borderline tem essa capacidade, mas o que acontece com o borderline? Às vezes ele interpreta errado, ele vê uma situação e ele acha que está sendo criticado, ele acha que está sendo rejeitado, ele acha que está sendo perseguido. E aí ele lê errado. E quando ele lê errado, ele reage de forma inadequada e não empática. Então é nesse sentido, tá? Que eu quis falar lá no meu vídeo, nos primeiros vídeos que eu tenho, que tem um monte de gente que me faz essa pergunta. Por que eu falo que ele não tem empatia? É por isso. A pessoa com transtorno de personalidade, ela tem muita dificuldade também de dar respostas emocionais adequadas para cada situação. Lembra que eu falei no comecinho ali que a pessoa com transtorno de personalidade, ela tem um padrão constante de interação, ela não muda de acordo com as situações. Ou seja, ela tem dificuldade de fazer regulação emocional, que é quando a gente está numa situação e a gente vê que precisa mudar alguma coisa no nosso comportamento, nas nossas atitudes, e a gente vai regulando para manter um bom relacionamento ali naquela situação. Quem tem transtorno de personalidade passa batido nessas coisas. Não tem essa regulação. Está sempre agindo do mesmo jeito. Por exemplo, o narcisista, ele está sempre se enaltecendo. Ele está sempre se elogiando, falando dele, trazendo todos os assuntos para ele. Quando ele vê que está numa roda de conversa e estão falando de um assunto importante que não tem a ver com ele, ele tenta mudar de assunto para que o assunto seja ele. Então, quem tem transtorno de personalidade tá sempre repetindo. É cansativo até, tá? Então, ele tem essa inflexibilidade e pervasividade. Olha que palavra é essa difícil, né? Ele que é um padrão de comportamento inflexível, que ele tá sempre presente. Então, quem tem transtorno de personalidade, você vai notar que ele está sempre fazendo as mesmas coisas. Independente de quem seja, independente da situação, né? Se está no trabalho, se está com a família, se está com amigos, se está numa festa com pessoas que ele não conhece, está sempre repetindo os mesmos comportamentos. O transtorno de personalidade, ele provoca um sofrimento significativo. E ele, por quê? Porque ele afeta o funcionamento social. Aquela pessoa socialmente ela não consegue funcionar muito bem. Também afeta o seu funcionamento na sua vida profissional. Isso leva a um sofrimento. Muitas vezes esse sofrimento ele fica escondido.
escondido aonde? No acesso de raiva, escondido na autoimportância do narcisista, no acesso de raiva do borderline, que parece que ele está querendo impingir ao outro um sofrimento, mas na verdade ele está sofrendo nesses momentos. Ele sente angústia e ele reage sempre da mesma forma. E, lógico, pode ter certeza, gente, que tem uns momentos em que ele toma consciência de que aquilo não tá legal, mas para ele é tão difícil sair daquilo que ele vai seguindo pela vida repetindo, achando que ele é daquele jeito, todo mundo tem que aceitar ele como ele é e acabou. E é isso aí, né? Esse transtorno de personalidade, uma outra característica do transtorno de personalidade é que não tem causa, não tem nada a ver com causa médica, tipo, tá tomando uma determinada substância, muda de personalidade, tem um transtorno, uma deficiência cognitiva, muda de personalidade. Não tem a ver com essas coisas também para se dizer que é um transtorno de personalidade, tá? Então, só a título de ilustração, o DSM-5, ele classifica 3 tipos de transtorno de personalidade. O cluster A, cluster B, cluster C. Cluster A, cluster B, cluster C, né? Esse primeiro grupo, né, A, é o dos comportamentos excêntricos e estranhos. Por exemplo, transtorno paranoide, transtorno esquizoide, transtorno esquizotípico. O cluster B, que é o que eu trabalho, comportamentos dramáticos, emocionais ou erráticos, como transtorno borderline, transtorno antissocial, transtorno histriônico, transtorno narcisista. E o cluster C, que são comportamentos ansiosos e medrosos. Por exemplo, transtorno dependente, transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno evitativo. Então, essa categorização ela ajuda a gente a diferenciar os transtornos de personalidade de variações normais da personalidade, que são os traços, e permite que a gente possa fazer um diagnóstico mais preciso. Então, explicar o transtorno de personalidade é explicar isso, é que existem condições que a gente observa. A pessoa ela tem muita dificuldade de ter um eu, um senso de eu bem estruturado, e por isso ela acaba, o eu dela está muito relacionado com o que está fora dela, tem esses comportamentos repetitivos independente da situação e das pessoas com que ela está interagindo. Ela apresenta grandes prejuízos na sua vida social, profissional, né? Então, nos relacionamentos íntimos, ela tem também muita dificuldade de estabelecer a empatia na forma como a gente entende no senso comum, que é se colocar no lugar do outro para depois tomar uma atitude, para agir em alguma situação. Ela não vai levar muito em consideração o que o outro está passando. Ela às vezes sabe que o outro está sofrendo, sabe que está fazendo mal, sabe que está entristecendo a outra pessoa, mas não consegue parar. Aí é o transtorno de personalidade, tá? Agora vamos olhar, né? Eu já falei, né, em outros vídeos sobre as origens do transtorno de personalidade. Mas eu vou falar aqui rapidamente, para quem está chegando agora, para quem nunca viu vídeo nenhum meu, o transtorno de personalidade ele tem muito a ver com o ambiente invalidante. A criança nasce num ambiente invalidante. O que é isso? É um ambiente onde ela é a criaturinha menos importante ali. Então, tem os adultos que estão em sofrimento, com dependência química, que já tem os transtornos de personalidade também, e que aí nasce aquela criança naquele contexto. Então, o que uma criança precisa para se desenvolver
de forma saudável um ambiente em que ela possa ser cuidada, protegida, né? Tenha um ambiente seguro para ela crescer. E aí, para isso, ela precisa ter adultos equilibrados, que passem tranquilidade, que consigam lidar com todas as etapas do desenvolvimento de uma criança, que geram muita frustração para ela e também até para os adultos, porque são etapas difíceis, né, de desenvolvimento, aprender a falar, aprender a andar, aprender a controlar, se controlar, né, a receber limites. E um adulto que já tem o seu problema grave, uma dependência química, um transtorno de personalidade, ele não vai conseguir fazer isso pela criança. Então, ela vai crescer num ambiente invalidante, aonde os seus sentimentos, as suas emoções, os seus comportamentos vão ser constantemente invalidados, depreciados, ridicularizados. E ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que ir tentando juntar esse quebra-cabeça de emoções sem solução, de emoções desconexas que ela sente toda hora, raiva, amor, medo, alegria. Vai ter que juntar isso tudo sozinha, sem a ajuda dos adultos, para tentar construir a sua autoimagem, o seu self, a sua identidade. E é lógico que essa identidade vai ficar muito fragilizada, distorcida e sem conexão com ela mesma. Já sabemos como que se constrói um transtorno de personalidade, o que é um transtorno de personalidade. Mas e a falta de caráter? A falta de caráter, a definição de caráter para nós é o quê? É um conjunto de valores e crenças que a gente vai adquirindo desde a infância dentro da nossa família, depois isso se amplia para o que a gente vê na nossa sociedade e a gente vai vivendo de acordo com essas crenças e valores. E esses valores, eles são aprendidos na família e na sociedade. Mas eles incapacitam o indivíduo? Não, eles não incapacitam o indivíduo, eles não geram dificuldades de relacionamento, eles só fazem com que esses indivíduos, eles vão se agrupando, né, em pequenos sistemas que têm os mesmos valores e crenças. Por exemplo, na minha família, todo mundo é advogado. Na nossa família, ser advogado, trabalhar com justiça é um grande valor para nós. Nós trabalhamos com justiça. Na minha família, nós somos cientistas. Tem médico, tem farmacêutico, tem biólogo, tem geneticista. E na nossa família, o valor maior é a ciência. Se não é ciência, a gente não dá valor para aquilo, a gente ignora, a gente não considera. Na nossa família, todo mundo trabalha no tráfico. Tá? Meu pai, aí depois do meu pai veio o meu irmão, aí eu casei com alguém que era do tráfico e a gente vive assim. É o jeito que a gente se dá valor ali a você dominar o sistema que quer te dominar. É você ganhar dinheiro, muito, muito, rios de dinheiro. É muito dinheiro mesmo e é isso que a gente quer. E então a vida, a gente vai vivendo a vida, primeiro, dentro daquilo que a família determina, do que a família valoriza, e a gente se sente pertencente, que é super importante. A gente sentir que pertence, que é amado, que é aceito. Então, começa por aí. Depois, a gente vai para a sociedade e começa a ver que a gente precisa se unir com outras pessoas com aqueles mesmos valores e crenças para a gente poder sobreviver e não ser excluído, né, do nosso sistema de origem, daquilo que nos constitui, né, é o nosso caráter. Tá ficando mais claro o que é caráter? É por aí. Não tem a ver com eu ter dificuldade de estabelecer a minha identidade, não tem a ver com eu ter muita dificuldade para me relacionar com outras pessoas, não tem a ver com isso.
Mas o que acontece? Esses sistemas familiares, esses grupos sociais, tem um grupo do pessoal da esquerda, tem um grupo do pessoal da direita, tem um grupo do pessoal do ambientalista. Esses grupos, eles têm as regras, normas, valores, crenças deles. E o que acontece? Um está sempre tentando excluir o outro. Um está sempre tentando tirar o outro do caminho, porque todos eles se acham os melhores. Isso a gente vê na religião, na política, né? Todos se acham os melhores e querem eliminar os outros. Então, o que acontece? Nessas diferenças, às vezes a gente se depara, a gente começa a interagir com pessoas que são de um grupo que não é o nosso, não é a nossa praia, mas por algum motivo, muitas vezes isso se transforma num relacionamento afetivo, né? Conheci, achei essa pessoa interessante, só que aí no decorrer do caminho ela começa a falar umas coisas que você fica, não, isso daí, lá em casa, se falar isso lá em casa, nunca mais volta lá na minha casa. Se meu pai sabe que eu tô saindo com alguém que fala essas coisas, né? Então começa a ter essas diferenças. E aí, nessas diferenças é que estão as crenças que podem dar essa sensação de que você tá com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, que tem uma coisa diferente aí que você não está conseguindo identificar. Dependendo do que aquela pessoa quer com você, se ela quer fazer trocas genuínas e saudáveis, vocês vão pegar essas diferenças, vão conversar, vão negociar, e isso não vai virar um problemão entre vocês. Vocês vão se respeitar. Eu sou católica, ele é espírita, mas a gente se ama e a gente respeita essa diferença. É uma diferença grande, né? Um acredita numa série de coisas que o outro não acredita, mas a gente vai se respeitar e a gente vai tentar conviver da melhor forma, porque a gente se ama. Outra coisa eu venho de um sistema familiar e eu encaro a sociedade, eu me ligo, me conecto com as pessoas na sociedade que acreditam que o dinheiro é a coisa mais importante e não existe nada mais importante do que isso. Então eu me relaciono com todo mundo querendo saber quanto dinheiro você ganha, quais são os bens que você tem, o que você quer comprar, você tem dinheiro, você não tem dinheiro, eu me relaciono assim. E aí eu encontro uma pessoa que vem de um grupo diferente, que acredita em coisas diferentes. Mas aí mas essa pessoa, ela tem muito dinheiro, ela tem o que eu quero. Então aí eu começo a interagir com essa pessoa com um objetivo que é muito diferente daquela pessoa. O meu objetivo é ter vantagem financeira nesse relacionamento. Então eu vou fazer tudo para ter vantagem financeira, porque isso é o que eu acredito que tem que ser. Eu acredito que isso é o mais importante. E aí eu vou usar qualquer subterfúgio que eu precise para conseguir aquilo ali. Essa pessoa vai fazer isso com todo mundo o tempo todo? Não, porque vai se relacionar com gente que não tem tanto dinheiro, então não vai tentar tirar nada daquela pessoa. Porque ela tem um alvo. Essa pessoa vai ter dificuldade de estruturar o seu próprio eu? Não, o seu eu é aquele ali. Sou hiper mega materialista, só penso em dinheiro e me relaciono com todo mundo por causa do dinheiro. E isso não me atrapalha, isso não me causa sofrimento. Essa pessoa vai ter dificuldades vai fracassar na vida profissional? Não, pode ter uma vida profissional muito boa e ainda assim estar em busca de pessoas que vão trazer sempre mais bens materiais para ela. Estão entendendo a diferença entre transtorno e falta de caráter para você? Mas isso daí é para você, tá?
Porque essa pessoa, para ela tem caráter. O caráter dela é aquilo ali. O que tem que ficar claro para todo mundo é que não existe... vamos tirar a religião do lado, para lá, tá? Vamos falar de vida em sociedade. Não existe, na vida em sociedade, não existe algo que seja totalmente certo e algo que seja totalmente errado. Todo mundo tem um lado positivo e um lado negativo. Todo mundo, de todos os grupos. Então, muitas vezes, o que é certo para mim, para minha família, é errado para outra família. Muitas vezes, o que está muito certo para mim, o meu grupo social lá dos psicólogos, não bate com o que um outro grupo de cientistas pensa. E eles estão errados? Eu estou certa? Não. Mas aí, quando eu começo a me relacionar com alguém e essa pessoa ela não respeita isso em mim e tenta tirar vantagem e tenta se aproveitar e tenta me manipular, aí a gente pode falar que tem a ver com o caráter dessa pessoa, tem a ver com a maneira como ela quer se relacionar e que aí tem uma falta de caráter. Mas essa palavra, essa expressão, para mim, ela é falha. Por quê? Porque eu não posso julgar ninguém como totalmente certo, totalmente errado. O que eu posso dizer? O caráter dessa pessoa não bate com o meu. Então, não tem como a gente se relacionar. Então, era isso que eu queria passar para você de diferença, tá? Falta de caráter, transtorno de personalidade. Aí a gente precisa aprender a ver o que conecta, o que não conecta com um transtorno de personalidade. Então, vocês vão observar. Você está se relacionando com uma pessoa que tem sucesso em algumas áreas da vida dela, pelo menos? Ou é um fracasso total? Está sempre com problemas. Sempre, sempre, sempre com problemas. Essa pessoa com quem você se relaciona, qual é o contexto familiar que ela vem? É um contexto invalidante? É um contexto caótico, com pessoas muito adoecidas? Ou é um contexto padrão, comum, que a gente encontra nas famílias? Tem os problemas, tem umas brigas, mas todo mundo se aceita, todo mundo convive. Como é? E aí você vai fazendo tic, tic, check. Essa pessoa tá sempre com problema. Check. Essa pessoa vem de uma família muito doente. Check. Você já tem 2 itens para transtorno de personalidade. Tá entendendo? É assim que você vai conseguir ir diferenciando. Como que você lida com cada situação? Quando você se depara com alguém, tô gostando de alguém que tem transtorno de personalidade. Percebi que é transtorno mesmo. O que fazer? Tratamento psicológico, psiquiátrico. Não tem outro caminho. Porque a personalidade é algo, é que nem um tijolo, tá? É um tijolo de coisas que a pessoa carrega e ela não vai abrir mão desse tijolo por nada nesse mundo. E o que vai ajudar ela a abrir mão de uns pedacinhos que estão muito feios ali? É o psiquiatra com o psicólogo que vão ajudar. Aí ela vai conseguir. Então, quando é falta de caráter, aí você tem que começar a... Primeiro, você já identificou que aquilo ali não tem transtorno de personalidade, não, né? É falta de caráter. Essa pessoa tem um caráter que não tem nada a ver comigo, acredita em umas coisas que não tem nada a ver comigo. Coloca limites, começa a colocar limites e, de preferência, se afasta. Por quê? Não adianta se você entrar na viagem de querer mudar a cabeça da pessoa, vai te dar tanto trabalho isso, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa religiosa que casa com um ateu. E aí, no meio do caminho, começa a falar, não, isso tá errado, essa pessoa não pode ser ateia. Eu vou ter que dar um jeito de fazer essa pessoa mudar. E aí você fica ali, ó, naquela trabalheira,
tentando tirar a pessoa do sistema de crenças dela para ficar no seu sistema de crenças. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Eu não quero, porque eu vou deixar de pertencer, eu não vou pertencer mais ao meu grupo, à minha família, todo mundo vai me achar muito estranho, a gente não é assim. E aí você vai gerar um sofrimento para essa pessoa, achando que você está fazendo uma coisa maravilhosa por aquela pessoa. Mas você está gerando um sofrimento, afastando ela do seu clã, em nome de um sentimento que tem que ser, que não pode ser egoísta, que tem que ser altruísta. Então, se você gosta muito, 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 e aquele aspecto do caráter da pessoa é suportável, respeite e coloque limite. Se aquele aspecto não é suportável para você, você não pode aceitar, se afaste. Respeite e se afaste. É o conselho que eu dou. Bom, entendemos as diferenças, o que o DSM-5 fala sobre o que é transtorno de personalidade, entendemos o que é caráter e como que a gente identifica que existe falta de caráter, que na verdade para mim somos de quadrados diferentes, fica aí no seu quadrado que eu fico no meu, mas aí quando começa a misturar os quadrados é que pode dar problema. E como lidar com transtorno de personalidade, como lidar com alguém que tem falta de caráter. Espero que tenha esclarecido, deixem perguntas, comentários, sugestões. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, a gente sempre tem vídeo novo aqui no canal. Eu vou colocar também links das minhas outras redes sociais e o link para você se inscrever numa sessão experimental comigo. A sessão experimental é uma primeira sessão que você faz comigo, gratuita, e onde você vai trazer o que está sendo difícil para você e eu vou dizer para você como que a psicoterapia pode te ajudar a sair dessa situação. Então, aqui na descrição você encontra o link para fazer essa inscrição também. Até o próximo vídeo.